Agora a gente falando um pouquinho da viagem do presidente Lula, ele que desembarca, né? Ele tem primeiro a sua agenda na Indonésia e depois ele segue para a Malásia, onde tem a expectativa aí do encontro com o presidente Donald Trump. O que o governo brasileiro vem trabalhando neste momento, Neila, é com cautela em relação a essa possível reunião que pode acontecer aí já no próximo domingo, dia 26 de outubro, lá na Malásia. A gente lembra aqui que esse deve ser o primeiro encontro presencial, né, depois daquele encontro lá na ONU, onde o presidente Lula e Donald Trump, eles por acaso se encontraram e eles ficaram, em alguns segundos, puderam se cumprimentar, e esse cumprimento ele acabou sendo divulgado pelo presidente norte-americano Donald Trump. E o que resultou esse cumprimento é em uma ligação que nós trouxemos também durante a nossa programação aqui no Metrópolis. Nós trouxemos essa ligação que o presidente Lula teve com Donald Trump. Nessa ligação eles trataram sobre a taxação e também sobre as sanções relacionadas a ministros do governo brasileiro, como, por exemplo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Depois disso, foi marcada, então, uma reunião entre o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, que é ministro das Relações Exteriores, e também o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, onde esse encontro aconteceu na segunda-feira da semana passada. Mauro Vieira, ele até saiu dessa reunião, conversou com jornalistas e disse que foi bem produtiva essa reunião e voltou a repetir aquela palavra, né, que houve química entre ali os dois representantes dos governos, assim como Donald Trump afirmou que houve uma química entre ele e o presidente Lula. E agora existe essa expectativa para que o presidente Lula e Donald Trump venham se encontrar pessoalmente e possam aí discutir essa questão envolvendo a taxação e também as possíveis sanções devem entrar também em discussão entre os dois líderes. Neila, além disso, o que deve também entrar nessa discussão é a questão envolvendo aí as Big Techs, né? Nós temos aí a questão das redes sociais, elas também devem entrar em discussão, devem entrar na mira dessa reunião que pode acontecer no domingo. O que nós temos aí confirmado mesmo é que o presidente Lula ele vai se encontrar com o primeiro-ministro da Índia, o Narendra Modi. Essa é a agenda que já está confirmada, mas no domingo há o espaço aí para encontros bilaterais que devem acontecer. E é justamente neste dia que o Itamaraty vem trabalhando aí para que o presidente Lula venha se encontrar com Donald Trump. Lula vai seguir ali uma agenda, ele vai se encontrar com pessoas relacionadas à economia e também vai participar da ASEAN, que é uma cúpula que envolve países asiáticos. O presidente Lula só retorna para o Brasil na semana que vem, que deve ser quando ele vai aí dar o nome para o seu indicado ao Supremo Tribunal Federal para a vaga de Luiz Roberto Barroso. Ontem existia aí uma expectativa para que o presidente Lula pudesse indicar esse nome antes mesmo de embarcar, o que acabou não se confirmando, isso porque nós tivemos a informação que ele se reuniu com Alcolumbre na noite de segunda-feira e na terça-feira pela manhã ele se reuniu com o Jacques Wagner, que é líder do governo lá no Senado Federal, e Jacques Wagner disse que Alcolumbre foi defender Pacheco para o presidente Lula, mas o presidente Lula está certo de que o nome para o Supremo Tribunal Federal é Jorge Messias. Então existe aí uma articulação, porque mesmo o presidente Lula indicando o nome, não quer dizer que ele já vire ministro, porque ele precisa ser sabatinado pelo Senado Federal, e ele vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo plenário do Senado Federal. E quem está no comando disso tudo é o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre. Nele, então, o presidente Lula tem esses compromissos fora do Brasil, que ele vai acabar resolvendo aí essas agendas lá na Ásia, mas ele retorna também com problemas e situações que ele precisa solucionar aqui no Brasil. Neila. Bom, antes de solucionar os problemas do Brasil, já tem algum outro encontro ou alguma pauta de relevância para o Brasil nessa viagem para a ASEAN, nessa viagem aí para a Ásia, tirando o possível encontro de Donald Trump? Você me falou aí que ele vai se encontrar com o primeiro-ministro da Índia. Sabemos que o primeiro-ministro da Índia ele tem uma indicação política, um caminho político contrário ao do presidente Lula, mas ambos estão nos BRICS, né? A gente tem Índia e Brasil aí como grandes países, enormes países e com um potencial de comércio gigantesco, juntos, apesar de ter aí
a parte política e divergências na área política, eles estão juntos no BRICS e são dois países que, inclusive, têm um trato comercial e têm um comércio gigantesco. Alguma expectativa nesse encontro aí entre Brasil e Índia? Neila, mesmo com essas divergências, Moody e o presidente Lula, eles mantêm aí uma boa relação. Ele, inclusive, já veio até esse ano aqui no Brasil, ele foi recebido com pompas lá no Palácio do Planalto, então existe aí a possibilidade de acordos serem assinados, acordos voltados aí para a área comercial e também econômica entre os dois países, Neila. Muito bem, Marília. Obrigada mais uma vez pela participação aqui com a gente, com a nossa conversa, nosso bate-papo. Vou deixar você trabalhar. Bom trabalho aí no Congresso Nacional. Obrigada.